Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, começando mais um nosso podcast aqui. E essa noite eu estou extremamente lisonjeado em receber uma pessoa no qual eu admiro muito, uma pessoa, frente ao Legislativo tupanense. Ele que veio falar um pouco dos 100 dias, 100 dias aí de frente ao Legislativo da nossa cidade, aqui da cidade de Tupã. Eu estou falando dele, eu estou falando de Marcos Gasparetto. Tudo bem, Marcos? Como é que vai? Boa noite. Olá, Heldes. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. É importante a gente falar um pouco dos 100 dias, né? Sim. Na realidade, segundo mandato, né? A gente já fez 360 dias, mas vamos falar, 370 e poucos dias. Aí já aumentou mais 100 dias, na nossa vida pública. E é importante a gente participar, desses programas, falar um pouco do nosso trabalho. O vereador tem que falar do que ele está fazendo, porque a gente depois é cobrado. E tem aquele ditado, Se não faz, você não faz. Se você faz, é obrigação. Mas a gente está aqui na vida pública, a gente tem que fazer o bem para a nossa cidade de Tupã. Que bom. E assim, prestação de conta, vereador? São 100 dias aí que passam rápido, E o trabalho do vereador é incessante, ele é contínuo. E nós estamos aqui para falar um pouco disso, para mostrar um pouco para a população desses 100 dias quais foram as ações do Nobre até agora. E assim, eu não posso começar esse podcast diferente. Eu gostaria muito que você falasse para a gente, vereador, sobre como começou a despertar essa paixão pela política. De onde veio essa paixão? Olha, Heldes, eu trabalhei na campanha da Lucília, com o Valdemir, como fazendo adesivos, banners, publicidade. E aquilo me encantou. E quando eu comecei a trabalhar, eu tinha montado a minha empresa há pouco tempo. Eu e meu sócio, o Marcos Crotti. E a gente montou e fizemos esse serviço. E aquele tempo, a gente fazia banners de 1,5 m por 4, colocava. Depois foi diminuindo, a realização diminuiu. Hoje a gente só pode fazer os 60. A bandeirinha. Só hoje o quadriculado lá que a gente põe atrás do carro, só. Hoje, tudo é mais... O maior é hoje o quadriculado que a gente põe atrás do carro. Antigamente era muito, então não fizemos isso. E eu tinha sempre vontade. Eu via o vereador, assistia as sessões, ia lá. E eu me encantava. Só que eu tinha medo de até me filiar em um partido. Sério? Então, naquele primeiro mandato, eu não fui candidato, mas trabalhei. Depois de 4 anos, eu estava louco para ser candidato. E entrei na campanha com o Ricardo Raimundo e o Caio, também ajudando naquela campanha. Até há 4 anos eu trabalhei nessa, eu doei aquele serviço, E ali eu fiquei doido para ser candidato. Então eu falei, não, acabando, daqui 4 anos eu sou candidato de novo. E eu era vice-presidente da PAI. E achei interessante que quando eu era vice-presidente, aconteceu o fato do impeachment do Ricardo e o ex-prefeito Caioque chamou o Quilão, que era o presidente na época, para ser o secretário de Finanças. E aquilo me foi um balde de água fria, porque eu falei, porra, Quilão, Quilão, você vai me tirar meu sonho, que eu tinha vontade de ser vereador. E ele falou para mim, não, você vai ser vereador, você vai ser pelo PSD ainda. Eu não era filiado em nada. Falei, mas e aí? Que você... Ele falou, não, se chegar uma verba aqui, a gente vai pedir uma verba de 400 mil pro Hiroshi. E se chegar para paz, você vai ser candidato pelo PSD. Olha. E chegou. Olha só. Fui no PSD, continuei aqui na mesma legenda. E, graças a Deus, no primeiro mandato, saí. Eu era presidente na época, me afastei e fui ser candidato. E graças a Deus ganhei, fui bem votado, 1.263 votos. Fui o terceiro. A sua primeira campanha, 1.263. Olha só. Então, foi gratificante essa vitória. Esse início, Esse início na vida política. Isso. Única tristeza, eu não comemorei essa candidatura, essa vitória, Por quê? Porque no meio da campanha eu perdi meu pai e minha mãe. Ah, sim. Perdi meu pai
na quarta-feira e minha mãe na terça. Realmente, eu me Então lembro. isso foi assim um choque. E quando acabou a eleição, eu caí a realidade que eu tinha perdido meu pai e minha mãe. Então por que eu fazia? Parecia que eu pensava, no dia eu acordava e falava assim, eles estão lá na casa deles me esperando. E foi indo. Passou a campanha dessa forma, né? Aí depois que vem toda a estrutura que caiu, né? E realmente vem aquela sensação, né? Porque na campanha você não tem tempo, né, Marcão? Não. É uma correria muito grande. Foi uma campanha de Covid, eu peguei Covid, então foi... Eu falo sempre 1263, tá? Mas é 1262, mas eu falo o voto da minha mãe, que ela sim, eu sei que ela iria votar em mim. Todo mundo que pergunta, eu falo 1263, porque eu iria ter o voto da minha mãe, é o único voto que eu sabia que era da minha mãe. Que bom. Marcão, eu falo Marcão porque todo mundo te conhece aqui na cidade. Marcão, né? Aqui no Podcast não podia ser diferente. A gente, claro que se sente mais próximo das pessoas e até, né? Eu pergunto para você, nós estamos começando o ano de 2025, né? São 100 dias aí 100 dias. De mandato e tudo mais, mas novos vereadores na casa, novo prefeito. Quais são as expectativas que você tem para esse primeiro ano aí de tudo novo, né, Marcão? Olha, Reores, eu ganhei a eleição, né? Rapaz, eu achei que eu estava muito pesado nessa campanha. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou mais ser candidato, não quero mais. Só que aí o que aconteceu? Eu já começou um trabalho de candidato a presidente da Câmara. Eu falei, pô, eu tô entrando em outra eleição. Foi. E foi mesmo. E esse já começou uma eleição. E começamos a ter o contato com o prefeito Renan, começamos a conversar, começamos a alinhar algumas coisas. Foi meu padrinho, me ajudou muito a eu ser presidente da Câmara. Fiz um pedido para ele, eu precisava terminar a obra que é a TV Câmara junto com a Câmara Municipal, porque eu tinha que acabar aquela obra. Uma obra que foi rápida, mas ao mesmo tempo não consegui terminar ela. Porque eu pedi o dinheiro no meu primeiro ano, mas o antigo prefeito não deu o dinheiro, né? E eu tive que pôr no orçamento de 2024. E eu consegui terminar essa obra em um ano. Uma obra de 627 metros quadrados. Então, uma obra grande. Na realidade, em dezembro eu consegui terminar todos os gabinetes dos vereadores, mas faltava a TV, faltava ali na onde a gente faz as gravações, que aí é mais complicado, é cabo, é iluminação, é tudo um sistema que não é fácil. E tudo que você arranca de um lugar mudando sempre dá problema. Você sabe, você que é técnico, você conhece lida com um monte de situação. O chiadinho, aquilo tudo. E a gente quer fazer um trabalho bem feito. Né, na TV. Então a gente aguardou, coloquei a placa que foi inaugurado em dezembro, mas inaugurado ela 100% foi em março agora que a gente inaugurou ela mesmo 100%, a TV. E começou isso, os 100 dias foi isso. Os 100 dias foi isso. Esses 100 dias foi começando uma eleição, depois foi o término da TV, depois teve discussões, a conversa com o Renan, o que ele falou, ele cumpriu. Isso está sendo bem gratificante. Nós estamos em 100 dias de mandato e eu estou vendo assim a vontade dele trabalhar. Então eu estou gostando muito do trabalho dele. Ele está cumprindo. Eu acho que o político ele tem que ter palavra. Ele tem que ter dignidade. E o Renan hoje está me surpreendendo muito. Não é o Renan que é antigo Renan, e sim um Renan que se amadureceu a ser prefeito. Ele viu que agora ele é prefeito. E quando ele combina alguma coisa com um político, ele tem que cumprir. E o Renan está fazendo isso. Se Deus quiser, esses 4 anos dele vai ser abençoado e ele vai fazer um bom mandato para a nossa cidade. Você citou, vereador, a respeito da TV Câmara, né? Claro, foi uma coisa imensa, uma obra imensa que você pôde concretizar e trazer junto, uma facilidade muito maior, porque antigamente, para quem não conhece, a TV Câmara ficava fora dali do prédio da TV da Câmara Municipal.
e ocasionava muitas vezes um desencontro, né, de vereadores. O vereador A, o vereador B está aqui, o Marcos é lá, o fulano é aqui. Então ocasionava tudo isso também, uma série de transtornos, né? Essa realização traz uma conquista interna muito boa, né? Porque a gente ouve falar desse sonho há muitos anos, que vários vereadores tentaram, ou pelo menos pensaram, existia esse projeto de fazer a construção ali, e você foi o idealizador. Isso é gratificante. Falar para você, Elris, é gratificante demais, é gostoso você entrar e olhar que você conseguiu fazer uma coisa boa pro nosso município. Eu fiz gestão, eu sou empresário, mas eu também, quando eu assumi um comando, porque a Câmara é pequenininha, o orçamento é pequeno, só tem 21 funcionários, mas eu tenho que cuidar de 21 funcionários, nós temos 14 vereadores, nós temos 15 assessores, então temos estagiários, temos terceirizados. Então, se você calcular, eu cuido mais de 50 pessoas. Pois é. Mas foi muito gostoso, porque só de você fazer uma economia de quase 20 mil, 25 mil reais por mês, é gratificante. Eu fiz um trabalho, porque eu vou embora lá. Vai chegar uma hora que eu não vou ser mais candidato, ou eu posso acontecer de eu perder uma eleição, né? Eu não vou ficar mais lá. Mas eu vou olhar aquele prédio e falar que eu construí e eu fiz para ajudar a nossa cidade. Eu nasci, cresci aqui e quero que meus filhos cresçam pertinho de mim. Eu não quero fazer meus filhos para eles pegarem e estudar fora e ir embora da cidade. Claro, eu quero ver o bem deles. Mas se eles conseguirem ficar aqui comigo, é uma gratificação muito grande. E eu, como entrei no poder público, eu tenho que fazer o bem para a nossa cidade. Nós temos que deixar a nossa marca, nós temos que fazer uma coisa boa para a nossa cidade. E aquela economia que eu acredito em 4, 5 anos, a gente devolve esse dinheiro para a prefeitura. Sem dúvida. E é uma coisa, o prédio vai ficar lá. Vai estar a marca. Marcos Gasparetto conseguiu fazer o prédio. Uma coisa que vários presidentes tentou fazer e não conseguiu. É verdade. E eu tive o peito, a coragem. Chegou um tempo até que eu falei, meu Deus, que arrependimento. Porque tive muitos problemas, tive denúncia. Foi um rapaz do trabalho, cara, de Bauru, denunciaram. Do Ministério do Trabalho, foi lá. E nós contrata a empresa não tinha os funcionários registrados, mas foi uma empresa fantástica. No final judiou um pouco da gente, mas ela terminou. Isso aí que é gratificante. E uma obra que consegui fazer rápido. Mas eu tinha pouco tempo de vida, vamos falar assim. Eu tinha pouco tempo de mandato. Era só o mandato de 2024. Era um ano para fazer uma obra tão grande daquele jeito. Estrutura. A gente acho que foi gratificante, muito feliz. E essa etapa término dessa obra está no meio dos 100 dias, né, dessa minha realização. E parabéns, vereador. Olha, eu como sou da área, né, da publicidade e tudo mais, eu vejo que isso, a questão dos vereadores tem que ficar cada vez mais explícita para a população. Para tudo que os vereadores fazem, eu acredito sim, e a TV Câmara é o canal destinado a essa função, né? E você citou a TV Câmara, juntamente com todos os funcionários que a Câmara Municipal tem hoje. Você falou que são mais de 60 pessoas? Por aí, torno né? De 60, contando tudo, né? Contando tudo. Funcionários que efetivos é 21. Mas a gente tem assessores, vereadores e os terceirizados. Então, sim. Então a gente trabalha com bastante gente, né? E você falou essa questão. Sim, é uma empresa. Junto com as empresas que você também. Você é um empresário. E eu queria saber, vereador, como é que funciona esse lado de você conseguir conciliar tudo isso? Como é que é o malabares aí no meio que é bem difícil, hein? Cara, é só Deus mesmo para me dar sabedoria. Eu peço todo dia cedo, quando a gente acorda, eu peço para Deus me dar sabedoria para me fazer o que é certo. Eu sou ser humano, eu erro também, mas eu peço para Deus me dar o dia, aquele dia de eu ganhar aquele dia. Porque não é fácil, né? Eu tenho 2 postos de gasolina, tenho uma empresa de foto, tenho a fábrica de álbum, tenho uma entidade que eu sou voluntário, que eu estou sempre ali ajudando. E tem dia, a gente sai 7 horas da manhã, volta 9, 8. Então, a mulher que fica brava. Uma loucura, né? Uma loucura. Mas assim,
preciso assim me organizar melhor, preciso organizar mais, porque a gente tem que fazer todo o trabalho com excelência. Então eu preciso mais me organizar para fazer isso. Por isso que estou na política, quero melhorar a política, estou no segundo mandato agora o primeiro biênio, né, de presidente. Eu acho que nenhum presidente, nenhum vereador conseguiu fazer junto com os primeiro e segundo mandato ser presidente. Então é gratificante, quero fazer de novo, quero ser o melhor presidente que a Câmara Municipal teve. Estou, acredito, fazendo um bom trabalho, consigo dialogar com os vereadores, consigo conversar, o que pede a gente consegue resolver, mas, claro, a gente não agrada a todo mundo, nem Deus, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo, né? Então, sim, a gente tem, né, a política tem, né, os problemas, mas o que os vereadores precisar, eu estou à disposição para ajudar os vereadores. E nós estamos falando de gestão, empresa e tudo mais. O vereador, ele é, como ele já disse, pelo segundo ano, presidente da Câmara Municipal de Tupã. E, vereador, é uma responsabilidade tanto, né? Lidar com situações que vão à pauta, que vão ser colocadas em discussão ou não, é uma responsabilidade também muito grande, porque as pessoas que assistem à sessão da Câmara, algumas não entendem, né? Vê lá na frente o primeiro e segundo secretário, o vereador, ali o presidente da Câmara, e aí não entende muito todo esse mundo da política, né? Mas para que você que não entende muito, te convido a conhecer, né? Assistir às sessões da Câmara presencialmente e também pela TV Câmara. É uma forma de você conhecer, né, muito mais a política tupanense. E falando de presidência de Câmara, eu queria saber como é que funciona, vereador, porque ser empresário de 5 empresas, mais a Câmara Municipal, e ainda contornar toda a situação que exige a sua função como presidente, né? Isso que você falou é interessantíssimo, Helris. Vou te dar um exemplo. A nossa Câmara Municipal tem um regimento, e alguns pensam que é diferente do governo federal. O governo federal, quando chega uma pauta, quem põe para votar é o presidente. O presidente, ele tem uma autonomia para colocar aquele projeto. E nós aqui é diferente. Eu tenho 45 dias para colocar um projeto do prefeito. Se não entrar esse projeto, trava a minha pauta. Então alguns pensam que coordeno. É diferente. O regimento é diferente. Tem coisas que eu seguro. Se eu não quiser pôr, chegou um projeto, eu leio o projeto. Se eu quiser segurar, mas um projeto do prefeito, ele fica só 45 dias. Eu tenho que pôr, senão vai travar minha pauta. Um projeto de um vereador, aí é outra coisa. Aí ele tem que vir conversar, articular, ele tem que ver se ele tem voto para depois a gente colocar em pauta. Ele sim eu consigo segurar e não colocar em pauta. Mas então tem muitas coisas que eu não seguro. Se tiver uma urgência lá, os 2 líderes querer colocar esse projeto para ser votado, eu como presidente eu não tenho como segurar o projeto. O projeto pode ser até ruim, mas se os 2 líderes da casa querer colocar, ele põe uma urgência, eu tenho que acatar. Então é diferente o regimento de um governo. A gente fala que nem agora tá o Mota lá, né? Uhum. O problema da anistia. Então eles estão falando, não vai colocar. O Mota, ele tem a força de segurar isso. Eles já conseguiram assinaturas, os partidos estão brigando ali, tá aquela guerra, né, política, um puxa para lá, outro puxa para cá. Então, ele tem a força de segurar, de falar a hora dele pôr. A nossa Câmara Municipal, o regimento nosso é diferente de lá de cima. Então, tem hora que a população entende e acha que o presidente consegue fazer tudo. Consigo sim, consigo travar muitas coisas, mas é bem diferente lá dos caciques maiores. Vereador, 100 dias, nós estamos falando aqui com o vereador Marcos Gasparetto, enquanto ele toma uma água, 100 dias de prestação de serviço. Ele está aqui contando para a gente do nosso podcast um pouco desse resumo aí de 100 dias. Claro, ele que vem de uma reeleição, né, já falou que são 100 dias, mas esses 100 dias começou muito antes, né? E é importante, né, vereador? Agora uma questão que eu coloco para você, o vereador ele só consegue de fato concretizar muitos dos projetos dele quando ele é reeleito, né? Porque 4 anos é pouco, né, vereador? É pouco. E tem uma coisa, a população ela cobra.
A população ela cobra o seu trabalho. E uma coisa, a população não é mais boba. Antigamente, hoje, a internet mostra o que o vereador faz. Então, muita gente quer enganar. Não engana mais, não. O ser humano não é mais bobo, não. O ser humano está atento. O ser humano vai analisar o que você fez naquele. E eu sempre falo, eu fiz uma revista no meu primeiro mandato. E mostrei tudo que eu fiz. Tudo que eu trouxe em verbas, dinheiro para a nossa cidade. Aquilo lá, hora, amassou, acabou. Aquilo eu se paguei 4 anos. Agora começou uma nova etapa. Eu tenho que mostrar trabalho, eu tenho que fazer o bem para nossa cidade. Mas esses 4 anos, para chegar em 2028, lá em setembro, eu começar um trabalho de 45 dias, mostrar todo o meu trabalho. Porque eu não sou mais promessa. Eu não tenho que prometer por Hellis que eu vou fazer isso, fazer aquilo, não. Eu tenho que mostrar o que eu fiz para renovar o contrato. Eu renovar um contrato, porque eu falo que eu sou um funcionário seu. Eu tenho que renovar esse contrato mais 4 anos. Mas para mim renovar esse contrato, eu tenho que mostrar para o meu patrão, porque a população tupanense é meu patrão, que eu fiz um bom trabalho. Então eu tenho que catar aquilo, renovar tudo e mostrar tudo que eu fiz e falar, ó, tá aqui, população. Vocês renovam o meu contrato de trabalho para mais 4 anos? Então é isso. Eu tenho que mostrar o que eu fiz esses 4 anos. Interessante, porque tendo uma perspectiva dessa forma, né, a gente reconhece realmente o vereador como um funcionário do povo, né, e exclusivamente para o povo. O vereador, eu queria saber que você tem, fugindo um pouco agora da política, você tem um lado humanitário muito forte, né? Foi presidente da APAI e também é voluntário na Semana da Solidariedade. Eu queria que você falasse para a gente como é que esse lado humanitário transita entre todas essas situações. Olha, quando eu comecei o primeiro mandato, eu fui muito para o esporte. Eu gosto muito de campeonato amador, mas o que eu sempre gostei é de entidade, porque eu vejo o voluntariado acabando. Se você vê em todas as entidades, é aqueles pessoal de 50 anos para cima. Você não vê mais o pessoal mais novo ajudando, fazendo o voluntário. Uhum. Porque você ser voluntário é você doar o tempo seu, não é você dar dinheiro. Porque o tempo seu é mais caro do que você dar dinheiro. Você está parando toda a sua vida para ser voluntário de uma entidade. Eu vou fazer agora em abril, né? Tô fazendo agora, já fiz, né? Porque já passou, a feira sempre foi em abril. Eu comecei na Feira da Solidariedade ajudando a APAI. Tá fazendo 18 anos que eu sou voluntário da APAI. E eu consegui fazer, porque minhas emendas impositivas eu mandei sempre para a APAI, mandei para o GAV, mandei para o Projeto Monstrinho e para o Projeto Sumaré. Então minhas emendas todas foi para a entidade. Então as entidades, eu acho, quem faz um bom trabalho, a gente tem que investir, a gente tem que valorizar. E falo uma coisa, que toda entidade é terceirizado para a prefeitura mais barato que tem. Nossa. Por quê? Eles prestam serviço voluntário, eles têm gente lá voluntários. Claro, contrata pessoas, mas é mais barato. Por isso que a prefeitura tem que valorizar as entidades da nossa cidade. Quando eu assumi a APAI, o Quilão era o presidente, eu era vice, depois o Quilão saiu, eu assumi a presidência, virou o ano, eu não consegui terminar o meu mandato, porque aí eu fui candidato a vereador, ganhei a eleição, tive que sair, porque o mandato a gente não pode, né? Porque a gente vota as coisas que vêm da entidade, todos os projetos da entidade, mas a gente mudou a cara da entidade. A entidade não pagava vale alimentação, sempre atrasou os salários. Em 9 anos que eu estou ali de voluntário junto com a nova diretoria, que é o Valcir, Cati, o Gato. Você ainda continua como voluntário e junto com o presidente, com o vice, com todos. Mas a gente mudou a cara da entidade. Em 9 anos que eu estou ali, nós nunca atrasamos o salário do funcionário. E tem mais um detalhe. Eles não recebiam o vale alimentação. Hoje, nunca atrasamos o vale alimentação. Todo funcionário levava na justiça. A gente pegou uma APAI destruída, uma APAI que se deixasse ela fechava.
Nós ouvíamos falar muito no passado, assim, reivindicações, né? Isso num passado distante da PAI, onde a gente falava até, ouvia-se falar até em greves, assim, né? Pessoas que realmente não tinham essa visão que vocês tiveram frente à diretoria. Isso é verdade. O pai tinha muita corrupção, muitas pessoas que assumiu ali que não defendeu aquelas crianças maravilhosas. Eu entro na PAI e eu chego lá, eu sou atendido, eu sou uma criança ali Você também. é querido, né? Eu sou querido. Todo mundo vem me abraçar, as crianças vão lá conversar comigo, brinca comigo. Então, é gratificante eu entrar naquela entidade. Depois que eu assumi ser voluntário da PAI, minha vida mudou muito. E eu fico muito com medo de um dia eu sair, que claro que não vou ser eterno ali. E quero continuar, mas pode ter pessoas que assumam não aceitam a minha ajuda. Mas eu tenho medo de quem assumir estragar uma entidade que está séria. Não conseguir perdurar com a direção que está sendo tomada até hoje, né? É isso aí. Porque eu vou falar para você. Hoje ela tem credibilidade. O pai olha, é gratificante falar daquela entidade. E agora nós temos o objetivo. A gente quer fazer um ginásio esporte. Já conseguimos fazer a fundação, que foi caríssima demais. É um dinheiro jogado no chão que a gente não imagina quanto gasta. Mas já temos pagos, toda a estrutura vai subir toda, a cobertura já está pronta. E vai faltar um pouco agora, quando a gente está trabalhando com deputados para ajudar, conseguir essa verba para a gente acabar o ginásio. Vai ser um ginásio, Helder, que em Tupã não vai ter. Nós vamos ter, sim, dentro da PAI, para ajudar a população. Ajudar a Secretaria de Esporte a ter um evento. E nós vamos ser, se Deus quiser, a gente vai fazer. Esse projeto de 4 anos que eu tenho de vereador, eu tenho que fazer essa construção. Então eu vou trabalhar muito para a gente conseguir terminar essa construção e nós vamos conseguir, se Deus quiser, até o fim do ano que vem, no meio do ano, com a ajuda dos deputados, e a gente vai conseguir acabar essa obra. Eu tenho certeza, porque vocês fazem com muito amor isso que vocês fazem pelas entidades. E a PAI, ela é o berço de muitas coisas que chegam, né, em tecnologias, e a gente vê também aquela questão do pessoal andando nos cavalos, que serve como terapia também. A PAI, ela que traz muitas dessas técnicas e tudo mais aqui para a nossa cidade. Hoje a gente tem uma ecoterapia que a gente conseguiu cobrir no meu mandato. Como vereador, a gente conquistou a verba, a gente cobriu a ecoterapia. Tinha vez que não... Ficava no sol. Ficava no sol. Chuva. Hoje é quase 1.000 metros quadrados de cobertura. Que legal. A gente tem... Porque ali o chão ele começa a bater poeira e sobe poeira. Então não pode. A gente tem uma irrigação em cima, onde cai a água para manter essa terra sempre intacta. Úmida, né? E úmida para não criar poeira para as crianças. E ficou muito bonito. Que legal. Outra tá lá, graças a Deus, isso ficou essa marca como vereador. A PAI nunca conseguiu conseguir tanta verba que nem eu consegui mandar para a entidade esses 4 anos. Conseguimos fazer a residência inclusiva, a gente pagava 4.000 de aluguel, hoje a gente tem a nossa casa própria. As crianças moram ali, ela tem o seu endereço, não tem nada a ver com a PAI, mas era uma casa da PAI, conseguimos reformar e construir e ter a residência com a casa própria e cobrir a ecoterapia. Não consegui fazer o ginásio, eu tinha esse sonho do ginásio. Agora essa outra etapa de conseguir fazer o ginásio. E as terapias da PAI é importante para a criança, porque a criança apaiana, a terapia ela nunca vai acabar. Então a gente precisa ter fono, TO, fisioterapia, um médico. Então a gente vai ter que sempre ter. Então a gente não vai conseguir tirar esse técnico, porque a criança nossa, ela precisa dessa assistência. E a gente vai continuar ajudando. Se Deus quiser, nós vamos deixar essa PAI mais forte. Agradecer assim o Valcir, que é o presidente, que me ajuda muito, conversa muito, pede opinião. Então a gente está conseguindo fazer um bom trabalho e se Deus quiser, até 28 nós vamos terminar assim o nosso ginásio. Ninguém faz nada sozinho, né, Marcos? E você está citando o nome de pessoas aqui que fazem parte de todo essa estrutura. E
eu quero saber com relação ainda à APAI, mas agora na posição sua como vereador, o que você tem para agregar ainda mais os futuros projetos? Qual é a sua visão política perante a APAI? Você enxerga que como vereador você tem mais abertura para poder ir ao encontro de situações? Claro que um vereador ele pode correr atrás de uma verba, ir para Brasília, falar com um deputado, como você colocou as situações, mas ainda há bastante coisas para fazer, não é, Marcão? A APAI precisa muito. A gente tem uma frota de ônibus já velhos, sucateadas, que gasta muito com combustível, com combustível, com peça, com oficina. E esse projeto dessa quadra, que eu acho que se eu conseguir fazer esse projeto, eu acho que eu sacramento, eu se pago o meu mandato desses 4 anos. Então é importante a gente focar nessa quadra e conseguir terminar isso. E atender. Não deixar de continuar atendendo as nossas crianças. A APAI hoje, ela é exemplo, a nossa APAI de Tupã. Porque a gente é organizado. E provo, quem quiser conhecer, quem quiser ir lá ver, eu vou estar aberto. Olha, qualquer um, liga para mim, vamos lá ver a entidade. E a entidade precisa de um vereador. A entidade, a APAI, nunca recebeu uma verba. Sim, recebeu uma verba da colônia japonesa, que acabou fazendo a nossa piscina térmica que é coberta. E a gente tem. Foi isso que a gente conquistou. Depois que eu consegui entrar na política, a gente conseguiu muita verba. E, é claro, para a APAI é importante a gente ter um representante. E eu estou lá, representando a entidade e vou continuar representando a entidade APAI de Tupã. Nós não estamos falando apenas, né, da APAI, e sim, como vereador, abre um leque muito grande, né, para cuidar de várias situações que a cidade precisa, que o município, que você com o seu olho mais clínico, claro, a população também vai até você solicitar, fazer pedidos, mas eu vejo que a tua luta também não é só nesse sentido. Você faz bastante também com os projetos que ajudaram bastante os servidores da saúde, dos setores de combate à endemia e também projetos voltados aos agentes comunitários de saúde. Quais são esses projetos, vereador? Olha, o ano passado, na campanha ali, a gente conseguiu uma vitória para os agentes. Porque eles queriam só, a salubridade deles, ter o salário no teto, só no salário base. Eles tinham no salário mínimo. E o que eu fiz? Eu só pedi para encaixar com a lei federal, a lei municipal. A lei municipal fazia eles pagarem o 10% no mínimo e o certo na lei federal, que era certo, que é justo, porque muitos entraram na justiça e ganhou, 7 já tinha ganhado. A gente só queria no salário base. O salário base deles são 2 salários mínimos. E a gente entrou com esse projeto na Câmara Municipal e foi um ano de política. Graças a Deus, que equipe. Eu visitei agente por agente em cada casa. Nós somos era 104, eu consegui visitar quase 72. Caramba. A campanha inteira. Eu vi muita gente pedindo se você fazer esse projeto, e eu coloquei. Coloquei na campanha e mostrei o compromisso que eu tinha com eles. E eles são fantásticos. Porque eu brinco com o agente comunitário, ele é psicólogo. Ele entra numa casa, ele entra a casa, tem muita gente que não quer que ele entra, xinga. Nossa, uns entram, vê o problema daquela família, conversa com aquela família, fala do problema do filho, aquelas senhorinhas conversam com eles, eles criam um vínculo. É verdade. Eles criam um vínculo. Então isso aí é gratificante. Então eu gostei muito, peguei muita amizade, conversei com muita gente, coloquei esse projeto e graças a Deus conquistamos esse projeto. E também esse ano conseguimos uma outra vitória. A gente colocou eles na folha de pagamento da prefeitura. Olha só. Aonde eles só recebiam o aumento dos dois salários mínimos. E com isso eles entraram na folha. O aumento que o servidor teve, eles também teve. Porque eles vivem, o trabalho deles é importante para a cidade. E é o funcionário mais barato, Hellis, para a prefeitura municipal. Porque os 2 salários mínimos que vêm é do governo federal. A verba vem de fora. Vem de fora. Qual é o gasto que tem a prefeitura? O que eles pagam? O vale, o vale alimentação, tá? A salubridade, que é direito que eles têm. Só. Caramba. Entendeu? É um funcionário barato para o município. É um funcionário barato para o município. Então eu acho que
é uma categoria fantástica. Gostei muito de Merecido, trabalhar com merecido o eles. reconhecimento. Sou enfermeiro formado. De formação. Assim, Olha só. quero Não sabia ajudar dessa, muito viu? a saúde. Vocês sabiam dessa? Eu não sabia. Quero ajudar muito a saúde, mas eu me encantei com os agentes, entendeu? Porque minha mãe é técnica, né? Então, minha mãe que os meus pais que falecidos, eu vô e vó, sou criado com vô e vó. E eu quero ajudar também a saúde. Mas os agentes me conquistou, com vários problemas, contando... Eles não foi reconhecido por poder público. E depois que a gente fez esse acordo, conversamos, e eu fui para cima e, graças a Deus, conquistei essa vitória para eles. Parabéns, vereador. Tenho certeza. E para você que está aí, ó, que vai receber o agente, né, de endemias e tudo mais, receba com amor, receba com carinho, ofereça um copo d'água, né, ver se ele... Porque não é fácil, não é fácil. Realmente é uma situação complicada, mas que agora, graças à autoria do projeto de Vossa Excelência, conseguiram ter o reconhecimento merecido, né? Isso é bom. Isso é bom, é claro. A gente tem que valorizar o servidor público. O servidor público tem que ter valorização. Ele carrega, eles trabalham, eles se dedicam para a nossa cidade. Então a gente tem que valorizar o servidor público. E não é essa categoria, todas as categorias. Sem dúvidas. Não é? Eles que é o chamativo da nossa prefeitura. É verdade. Então o prefeito tem que valorizar. Renan deu um aumento legal para eles e eu achei justo. Ele manteve um padrão que ele ajudou também aquele que ganha pouco. Uhum. Porque se ele dá uma porcentagem, o que ganha mais, vai ter um aumento maior. Ele pegou e deu um aumento igual para todos. Então, parabéns ao Renan e vamos sempre defender o servidor público. E tem uma coisa, o servidor público não é bem representado. Então, precisa ter representantes. E eu falei na Câmara, o servidor público de Tupã é bem representado pelo vereador Marcos Gasparetto. E vou sempre representar o servidor público. Porque agora nós temos uma briga, até estou esquecendo, a gente está tentando conseguir o quinquênio. Que isso é dever deles, eles não podem perder isso. Eu, como presidente da Câmara, os meus funcionários, deu 5 anos, eles recebem 5%. Já o servidor da Câmara, da Prefeitura, é 3,2%. Nossa. O cara tem 20 anos de prefeitura, não estou desmerecendo aquela pessoa que entra, mas ele recebe quase o mesmo salário daquele que está 20 anos trabalhando, se empenhando na prefeitura de Tupã. Praticamente a vida, né? 20 anos. 20 anos. Então agora a gente está conversando com o Renan também falou que está vendo isso, está vendo o orçamento para regularizar o quinquênio do servidor público. Vereador, você está falando de funcionário público, né, do servidor público municipal, e eu não posso de lembrar de comentar uma situação aqui que está acontecendo na nossa cidade, é um problema visível, eu passei por esse problema, acho que muitas pessoas estão passando por esse problema, de não conseguir estacionar ali na região central da cidade, e eu sei que tem ventilado aí situações e conversas a respeito disso, eu sei que você já se mostrou favorável até essa situação, a associação comercial também já se mostra favorável, e só que a prefeitura ainda não se manifestou. Eu queria saber como é que está essa conversa, como é que tem ficado, se existe algum acordo ou não. Heldes, eu estou há 2 anos com esse projeto, né? Tive até um vereador que fez a primeira indicação, aí no outro anterior, no ano seguinte, eu pedi para ele para a gente fazer junto. Aí ele, né, ficou com medo, uns não quer, outros não quer. Eu falei, vamos fazer esse ano junto, o ano que vem eu faço, e fiz de novo. Hoje mesmo, vou dar um exemplo hoje. Eu precisava ir no banco. Eu rodei 4 vezes aquele mesmo quarteirão. Nossa, é verdade. Para achar um lugar. É difícil. Nós precisamos valorizar o comércio de Tupã. A Tati, a presidente do sindicato, ela é favorável. A gente fez uma pesquisa, deu 90% favorável. A prefeitura fez uma pesquisa, só que teve problema nessa pesquisa. Perdeu dados e não conseguiu finalizar a pesquisa. Então, agora a gente tem uma reunião com o Renan, eu preciso conversar com ele, por quê? Vai acontecer o quê? A minha pauta vai até travar, porque eu tenho um projeto ali para regularizar a venda das cartelas. Não ter mais a venda da cartelinha, e sim ficar tudo mais automatizado. Sem dúvida. Então isso é importante. A gente
regularizar isso. Criar esse mecanismos de facilitar isso. também, né, vereador? Eu preciso saber se o prefeito vai colocar em pauta, vai executar esse serviço importante para a cidade. A gente precisa desse projeto rodando. Então, a prefeitura tem que ter consciência que a população está pedindo isso. Agora, claro, tem pessoas que não querem. Tem comerciantes que têm estacionamento próprio. Tem comerciantes que param o carro ali, tiram a vaga de um cliente que quer parar ali 10 minutos para pegar um condicional. É verdade. Para fazer um corre, para ir num banco, para resolver um probleminha ali. Então, é importante analisar esse fato. É igual um projeto que eu fiz, uma indicação sobre os pontos de táxi. Nós tínhamos 6 pontos de táxi. Agora nós estamos só com 3. Tem que diminuir mais 2, tem que ficar com um só. Nós temos aí hoje 5 ou 6 taxistas. É um número pequeno, né? Pequeno, para pôr num lugar só. E fica ainda a rodoviária nova para ter outro ponto. Então, quer dizer, não precisa mais ficar ali no centro, esse monte de ponto, atrapalhando o estacionamento da população. O estacionamento onde o pessoal quer incentivar o nosso comércio. Porque nós temos que valorizar o comércio da nossa cidade. Porque muita gente vai lá em Marília, no shopping, compra lá e não compra em Tupã. Mas por quê? Ele tem uma comodidade, ele entra dentro do shopping, ele estaciona, ele vai lá, acaba comprando lá dentro. E o dinheiro de Tupã vai lá e fica em Marília. Fora, né? Então nós não podemos deixar o dinheiro de Tupã em Marília. Nós temos que valorizar a nossa cidade. Por isso que eu peço, conversei com o Renan, vou ainda voltar a conversar para liberar esse projeto da Zona Azul para a nossa cidade. Legal, vereador. E são 100 dias, nós estamos falando aqui de 100 dias, né? 100 dias frente ao vereador Marcos Gasparetto, frente ao legislativo da nossa cidade. Vereador, e eu quero falar dos projetos futuros, tá? Aquilo que ainda você tem, que pensa, que trabalha junto com a assessoria. Inclusive, eu queria agradecer o Ju, que está aqui presente também, o assessor. Obrigado por ter vindo, Ju, acompanhar a gente. E quais são os projetos que você tem para poder trazer para a nossa cidade? Pensa, né? Sempre tem, não para, né, vereador? A gente não para. Como vereador, tenho certeza que a sua cabeça pensa constantemente em projetos, em situações. Quais são os projetos futuros? Olha, tudo tem novidade. O parlamento, ele é interessante. Quando você está menos esperando, a gente pinta uma novidade, a gente vê uma luzinha ali no fundo, longe, que a gente vai conquistar para a nossa cidade. Mas o principal do vereador é fiscalizar. Ele tem que estar analisando se o poder público está gastando o dinheiro certo. Então isso aí eu acho que eu aprendi muito a focar também na fiscalização e ver se está gastando o dinheiro certo. É claro, meu projeto maior é a quadra da PAI. Esses 4 anos é um investimento muito alto, de 2 milhões e pouco, que eu quero focar nisso e a gente conquistar isso antes. Mas meu projeto é fiscalizar e ver um trabalho bem feito do Renan. Porque eu confio no Renan e acredito e espero que ele faça um bom trabalho. Mas eu vou estar sempre orientando, mas a caneta é dele. Certo. Né? Eu não sou o salvador da pátria, eu não vou saber fazer sempre o certo. Mas vou tentar orientar. O que ele conseguir filtrar, ele vai pegar para ele. O que ele não quiser, vai fazer o que? A gente avisou e a gente está junto. É isso que eu sempre ouço todo mundo. Eu quero sempre ouvir uma pessoa falando. Porque a pessoa fala, ele pode falar 3 asneiras, 3 barbaridades. Mas se uma ele falou bem, popa. Você pega só o quê? A gente tem que pegar o que é bom. Uhum. Eu sempre falo que a gente não... o que você não sabe fazer, copia. Um exemplo que eu quero aqui falar do Tupã Country Club. Há 4 anos atrás, eu peguei o Renan e o antigo prefeito Caio e fomos lá no Enquatá mostrar para ele o projeto de balneário. Renan, seu sogro tem uma casa aqui, vamos fazer igual com o Country. Igual. Vamos ter um pedaço aqui para a população, para o banhista tomar banho. A represa do Country é uma água limpa. Vamos ficar esse pedaço. Vamos fazer um residencial na parte de lá, igual Quatá, Rancharia, Paraguaçu. Os 3 lugares que eu fui é a mesma coisa. Gostaram? Passou 4 anos e está lá o Country de reforma, complicado, não anda, não sai do lugar. Conversei com o Renan. Ele soltou agora 9 obras. E falei, Renan,
não esquece das que estão para trás. Tem o Country que tem que terminar, tem aquele Pum, que é no estádio ali, que não, olha, a pior bobeira que fizeram é ter cortado podia ter deixado o estádio lá quietinho do que ter mexido com aquele Pum. Deixado o estádio grande, aquela área, quem lembra do estádio ali, aquele murão grande, deixado o estádio daquele jeito, pelo menos não deixava um local que só fica mendigo. Abrigando. Né? Abrigando. Teve um evento domingo agora, sexta, sábado, domingo, acho que foi, né? Foi. No feriado, né? Foi fantástico. Mas precisa, vai lá agora. Tá abandonado. Abandona de novo. O pessoal faz necessidades ali, o cheiro. Deram um tapa no dia do evento. Ficou ótimo, mas nós precisamos valorizar aquilo. Então o Country, falo pro Renan, vamos valorizar o Country. Precisamos ter um balneário. Tupã é maior que Quatá. Infelizmente, Quatá, né, rompeu a represa, então perdemos a represa. Mas antes era uma represa linda. A rancharia é fantástico. Nós temos aqui no entorno de Tupã várias cidades, né, que exploram nesse sentido os balneários e criam situações para chamar o pessoal para poder vir conhecer, visitar. Eu conheci vários desses que você citou, são muito bons, a infraestrutura é boa, o município a gente percebe que entra com uma parte também para poder entrar com cuidado, né, de tudo aquilo que acontece, mas também tem a exploração onde consegue se arrecadar um pouco ali de dinheiro para poder manter tudo aquilo, né? Ô Helris, a gente é instância turística. Nós precisamos fazer esse balneário. Nós recebemos verba. Quase 3 milhões por ano. Nós vamos perder 3 milhões. Então nós temos que fazer o Country. É obrigação. A partir do momento que você lotear aquele fundo, vai gerar IPTU. Vai. Só com aquele IPTU ele banca. E outra, faz uma licitação, terceiriza tudo. Vamos girar, vamos fazer. A população gosta do Country. Todo mundo lembra. É o berço da nossa cidade. Eu era criança, eu pegava o ônibus para ir para lá. Quantas vezes eu não fui lá? De ônibus. Eu não tinha condução, eu não tinha um carro, não tinha nada. Então eu acho que isso, e o Renan fez um compromisso. Ele acha, ele vai conseguir que em 2026 ele consegue entregar o balneário e depois um outro projeto de fazer o residencial ali no fundo. Ele falou que no mandato dele ele vai finalizar o Tupã Country Club. Balneário Tupã Country Club. Que assim seja, e assim a gente espera que tantos os projetos, né, que é tanto o executivo quanto o legislativo vem trabalhando em conjunto para que a nossa cidade prospere, cresça cada vez mais, é a visão para o futuro, né, vereador? Acho que você compartilha desse mesmo pensamento. E já falando em 100 dias, né, a gente está chegando no final do nosso podcast e foram 100 dias que, como você disse, não foram só 100 dias. Começou há 4 anos atrás um processo, né, de ir atrás, de correr, e agora está se concretizando muita coisa e muita coisa ainda vai concretizar, né, vereador? Helris, se Deus quiser. Isso aí. A gente está focado, a gente aprendeu nesse primeiro mandato muito. Eu era muito afobado, né? E aprendi bastante. Ouvir mais, falar menos. Então a gente está aprendendo. Está aprendendo muito. Espero esse segundo mandato, ser melhor do que o primeiro. Mas também ser igual, também vou agradecer muito a Deus que eu consegui fazer um bom mandato, o primeiro mandato, e quero fazer esse segundo mandato de excelência. Mas espero que o prefeito também, porque se o prefeito for bem, Helris, a gente também vai bem. É um conjunto. Sim. Entendeu? Então a gente confia muito no trabalho do Renan. Então contamos que ele faça um bom mandato para mim fazer um bom mandato. Parabéns, vereador. Eu agradeço demais a tua vinda aqui do nosso podcast. E saiba que as portas estão sempre abertas para que você possa voltar e estar falando daqui a pouco de 300 dias, 250, 300 dias. Fique à vontade. Nós estamos aqui para poder fazer essa ligação entre você e a população, né? Fique à vontade. Suas considerações finais. Manda um abraço para aqui em casa. Manda um abraço para o pessoal que está em casa, falando nessa câmera aqui. Agradeço muito a você. Olha, obrigado, Helris. Obrigado, Johnny. Obrigado mesmo pela oportunidade. A gente tem que mostrar o trabalho, mostrar o que a gente fez para a cidade. E esse espaço de programa é importante para a cidade, importante para o político. Porque o político tem que mostrar o que fez. Então, o que você está fazendo é um trabalho bem feito. Parabéns.
Mantenha esse trabalho. O político precisa de vocês. O político precisa da publicidade. O político precisa mostrar o que ele fez. É por isso que nós temos a TV Câmara, que é para ajudar os vereadores. Está lá disponível para ajudar o vereador a mostrar o que ele fez. E vocês também fazendo esse trabalho paralelo é importante. Importante para nós que vivemos. Porque tem aquela pessoa que não conseguiu chegar à minha informação. Mas com o trabalho de vocês, consigo mostrar o que o vereador fez. O que eu fiz para a cidade. Porque o que eu falei para você no meio da nossa conversa, né? Eu sou um funcionário. E daqui 4 anos, eu vou pedir para renovar esse contrato. Para me renovar esse contrato, é o voto. Você tem que ter feito um bom trabalho. Eu tenho que fazer um bom trabalho para ele me contratar novamente. Porque a partir do momento que a gente vira político, a gente é funcionário do povo. Então, por isso que a gente tem que fazer um bom trabalho. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado pela oportunidade, mas obrigado mesmo por você abrir esse espaço para a gente falar um pouco de política. Valeu. Vereador, mesmo. nós agradecemos, o espaço está aberto. Vamos despedir comigo do pessoal que está em casa? Vamos sim. Vamos nessa câmera do meio aqui, dar um tchau pro pessoal. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Vereador Marcos Gasparetto. Tchau, tchau. Nosso podcast.